Como eu me vejo? Você pode falar comigo? Como eu me vejo? Tem muita gente que não gosta nem de fazer foto. Tem alguém aqui que não gosta de fazer foto? O Mário não gosta, Mário? O Leandro também não? Se tu não gosta de fazer foto, quem que gosta? Por falar nisso, vamos orar pela vida do Leandro. Estava esquecendo, Leandro, obrigado. O Leandro teve um livramento essa semana. Deus o livrou ele de uma queda no trabalho. E somos gratos ao Senhor pela tua vida, Leandro. Somos gratos ao Senhor porque Ele tem cuidado de você. Te cuidou no momento do acidente, depois te cuidou, te livrando da cirurgia. E eu creio que logo estarás pronto para voltar ao trabalho, para voltar à bateria, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Muitos de nós têm algo que carrega dentro de si, que constantemente nos puxa para baixo. Muitos de nós, por mais que crê que as coisas não são como imaginamos, nós não gostamos nem mesmo, de imaginar que alguém tem pensado em nós. Muitos de nós, inclusive, se eu chamar aqui, muitos não vão conseguir vir aqui na frente, pegar o microfone para falar alguma coisa. Eu já tive tantas experiências assim, na sala de aula, de alunos que simplesmente não conseguiam. Porque algo aconteceu, talvez no passado, algo aconteceu na sua vida, e não se preocupe que nós não vamos aqui fazer nenhum tipo de regressão, ou constelação, não. O que nós vamos trabalhar na mensagem desta noite é uma palavra que Deus coloca ao nosso coração sobre circunstâncias que vivemos no passado, que continuam talvez atrapalhando a nossa vida no presente e no futuro. Gostaria de ler 2 textos. Segundo livro de Samuel, 2 Samuel, capítulo 4, primeiro. Capítulo 4, versículo 4. Segundo Samuel, capítulo 4, versículo 4. Amém? Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Ele tinha 5 anos de idade quando chegou a notícia de Jezreel de que Saul e Jonatas haviam morrido. Sua ama o apanhou e fugiu, mas na pressa ela o deixou cair, e ele ficou manco, ficou aleijado. O seu nome era Mefibosete. Agora vá lá para o capítulo 9. 2 Samuel 9. A partir do versículo 1. Aleluia. Certa ocasião, Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jonatas? Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi. E o rei lhe perguntou: você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele. Perguntou-lhe Davi: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? Respondeu Ziba: ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Onde está ele? Perguntou o rei. Ziba respondeu: na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar.
Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se com o rosto em terra. Mefibosete, perguntou Davi. Ele respondeu, sim, sou teu servo. Não tenha medo, disse Davi, pois é certo que eu o tratarei com bondade, por causa da minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver-te todas as terras que pertencem ao seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Mefibosete prostrou-se e disse, quem é o teu servo, para que te preocupes com um cão morto como eu? Então o rei convocou Ziba e disse-lhe, devolvi ao neto de Saul, o seu senhor, tudo que pertencia a ele e à família dele. Você, seus filhos e seus servos cultivarão a terra para ele. Você trará a colheita para que haja provisões na casa do neto do seu senhor. Mas Mefibosete comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Então Ziba disse ao rei, o teu servo fará tudo o que o rei meu senhor ordenou. Assim, Mefibosete passou a comer na mesa de Davi, como se fosse um dos seus filhos. Mefibosete tinha um filho ainda jovem, chamado Mica. E todos os que moravam na casa de Ziba tornaram-se servos de Mefibosete. Então Mefibosete, que era aleijado dos pés, foi morar em Jerusalém, pois passou a comer sempre à mesa do rei. Vou repetir apenas o versículo 8. Mefibosete prostrou-se e disse, quem é o teu servo, para que te preocupes com um cão morto como eu? Feche teus olhos um pouquinho. Pai, em nome de Jesus, sabemos que há algo especial que o Senhor quer nos ensinar nesta noite. E nós abrimos o nosso coração, nossa mente, nosso entendimento para a voz do Teu Espírito Santo. Fala comigo, fala com cada um. E que ninguém volte para casa sem antes receber do Teu Espírito. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Essa história desse rapaz chamado Mefibosete, quem já conhecia essa história? Uns 30% já conheciam. Mefibosete era neto de um rei. Se ele era neto de um rei e filho de um príncipe, logo, quem ele poderia ser em alguns anos? Também um rei. Então Mefibosete, ele não era simplesmente uma criança que tinha lá um problema nos pés. Não, Mefibosete, ele sofreu uma queda, hoje a gente chamaria de tata, a Bíblia chama de ama. A sua ama o deixou cair no dia em que o seu pai e o seu avô morreram. No dia em que o trono de Saul, o seu avô, foi perdido. Por decisões que não cabe aqui a gente aprofundar, mas o fato é que havia um futuro no coração, na mente daquele menino, que tinha aproximadamente 5 anos de idade. E ele então, ele se torna aleijado, manco, e ele vive escondido numa cidade, num lugar chamado Lodebar. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre isso. O tempo passa, mais ou menos, eu fiz uma pesquisa com alguns escritores que falam sobre essa questão de datas,
E há uma divergência ali, alguns dizem que se passou 20 anos, outros dizem que se passou 15, outros falam que se passou 25, mas mais ou menos 20 anos. Então, Mefibosete tinha 25 anos, quando o rei Davi diz: mas tem alguém ainda da casa de Saul que eu possa mostrar o meu amor? Davi era muito amigo do pai de Mefibosete, Jonatas. Então dizem para ele: olha, tem um filho de Jonatas que está morando lá em Lodebar, na casa de Maquir. Quer dizer, ele morava em Lodebar. Já vou falar de Lodebar. Lodebar, queridos, era o lugar mais árido, mais seco, mais improdutivo de toda aquela região. Uma coisa que eu gosto de fazer é buscar compreender a etimologia, o significado das palavras. Lodebar significa sem pasto, sem alimento. Um lugar onde não há alimento nenhum, não há pasto nenhum. Inclusive naquele lugar, a própria água que os moradores consumiam não existia ali, ela tinha que ser levada de outras cidades para lá. Então era uma cidade realmente de lástima, de tristeza. E ali morava Mefibosete. E a Bíblia diz inclusive que ele morava de favor, na casa de Maquir. E de repente ele ouve uma mensagem. Quem que manda a mensagem para ele? O rei. Fala comigo, o rei. O rei manda uma mensagem para ele: venha, eu quero falar contigo. E era muito comum naquele tempo, quando um outro rei assumia, era muito comum haver uma grande perseguição entre as famílias, entre os herdeiros, entre aqueles que poderiam reivindicar o trono. E o único que sobrou da família de Saul, do rei anterior, era Mefibosete. Então na cabeça de Mefibosete, quando ele ouve a mensagem: o rei quer falar contigo, o que ele pensa? Vou morrer, vai me matar. A Bíblia diz que ele chega diante de Davi, ele se coloca, se prostra, rosto em terra. Davi pede o nome dele, ele diz: sim, sou Mefibosete. E Davi diz: a partir de hoje, todas as terras que pertenciam ao seu avô, elas agora voltam para você. E não só isso, tu vai morar em Jerusalém. E não só isso, você vai comer todos os dias na minha mesa. Você pode dar uma glória a Deus? Eu já falei tantas vezes aqui. A Bíblia, ela ensina não apenas nas linhas, mas a Bíblia ensina nas entrelinhas. Quando a gente olha para a Bíblia e lê a Bíblia e acha que apenas aquilo que está escrito é que está nos ensinando, nós temos que entender que há uma mensagem muito maior por trás disso. Davi, ele representa a figura de Jesus. Davi representa a figura de Jesus. Logo, Lodebar representa um lugar que talvez eu e você estejamos vivendo. E por que não dizer que Mefibosete me representa? Por que não dizer que Mefibosete sou eu em muitos momentos da vida? Ou talvez você não vá lembrar de um dia em que você esteve mal, diante de uma circunstância difícil, e achou que não ia mais ter jeito. Achou que as coisas já não tinham mais solução. Ou algo que aconteceu na tua vida, no teu trabalho, na tua saúde, na tua profissão, na tua casa, no teu casamento, com o filho, não sei. Algo que possa ter chego ao teu coração e você se auto-intitular um cão morto.
E glória a Deus se você está aqui ouvindo essa palavra e nunca sentiu isso. Mas tem muitos lá fora que estão sentindo exatamente isso. Estão sentindo exatamente isso. Tem exatamente este sentimento. E não se aproximam de Jesus. Porque tem o sentimento de que eles não valem nada. Vem Davi e diz: eu quero restituir tudo. Eu quero restituir tudo. Fala comigo tudo. Jesus, ele diz, Júnior, em João capítulo 10, eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. O que é algo pleno? Algo completo. Fala comigo, completo. Então Jesus não veio para nos dar senão uma vida completa, uma vida plena. Irmãos, aqui nós entendemos duas mensagens de Deus para a minha vida. Primeiro, profeta Isaías, Deus por meio do profeta Isaías disse: se o meu povo me ouvisse, comeria o melhor desta terra. Significa que esta é uma mensagem para hoje. Fala comigo, para hoje. Mas quando Jesus vem e ele diz: eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente, uma vida plena, uma vida constante, uma vida abundância, é uma vida na eternidade. Nós cantamos agora: pode tudo passar, mas o teu amor jamais acabará. Então, o significado aqui, queridos, desse encontro de Davi com Mefibosete, ele fala comigo e com você sobre coisas que Deus, ele quer restituir hoje. Fala comigo, hoje. Mas também de coisas que Deus, ele quer nos dar a garantia de que viveremos a eternidade. Davi restituiu as terras a Mefibosete hoje. Fala comigo, hoje. Agora Davi diz: você vai sempre sentar na minha mesa. Aí há um sentido profético. O próprio Deus nos deixa isso muito claro, que nós seremos o seu povo, e Ele será o nosso Deus, e nós estaremos sempre com Ele, e Ele estará sempre conosco. Quando isso será? Na eternidade. Estaremos sempre sentando na mesa dele. Amém. Aleluia. Irmãos, existem coisas que acontecem na minha vida e na sua vida, que nós precisamos estar atentos. Outro dia eu estava numa célula, não lembro qual era a célula, mas eu ministrava sobre a previsão do tempo. Talvez você já ouviu a previsão do tempo. E aí quando é tempo de chuva, o que se intitula tempo de chuva? Bom tempo ou mau tempo? Verdade ou não? Eu não sei quem que inventou isso. Para mim o bom tempo é chuva. Mas por que mau tempo é chuva? E por que bom tempo é sol? Mas vamos pegar essa convenção de que mau tempo é chuva e bom tempo é sol, e vamos trazer para a nossa vida. Escuta, num deserto, lá em Lodebar, faltava sol ou faltava chuva? Então, os desertos, eles são formados por excesso de sol ou por excesso de chuva? Mas misturou agora. Os desertos são formados por excesso de sol ou excesso de chuva? De sol. E logo, o que é o sol? Tempo bom ou tempo ruim? O que forma o deserto então? Tempo bom. Você entende isso? Você entende o quão perigoso é o tempo bom na minha vida? Hã? Tudo dando certo. Tudo dando certo.
tudo às mil maravilhas. Irmãos, a sensação de autossuficiência, ela surge no meu coração quando tudo dá certo. Quando é que a gente vai para o chão orar? Fala a verdade, fala para mim. Não, pastor, eu tenho uma vida de oração. Amém, glória a Deus, todos temos. Mas eu me refiro a você se derramar, a você se quebrantar, a você ir para o pó, a você se jogar, a você dizer ao Senhor: Senhor, não sou eu, é o Senhor que pode resolver isso. Quando nós assumimos as circunstâncias de que perdemos o controle, querido. Quando o tempo está bom, quando o tempo está ruim. Está ruim. Então o deserto, ele talvez seja formado porque está tudo dando certo. E aí vem Deus e diz: eu preciso ensinar algumas coisas para você. Me lembrei agora de um profeta, Paula, chamado Elias. Vocês já leram? A Bíblia fala que Elias, ele fez um desafio para os profetas de Baal. 400, fala comigo, 400. Ele fez um desafio para esses profetas. Ele subiu no Monte Carmelo, ele mandou preparar um sacrifício, e ele disse: vocês vão clamar por um tempo, e eu vou clamar por outro tempo. E o Deus que responder é o Deus verdadeiro. Amém? Os profetas de Baal clamaram, nada. Quando Elias foi clamar, desceu o que do céu? Fogo, fala comigo, fogo. A Bíblia diz que consumiu o holocausto, consumiu as pedras, secou a água da valeta do lado. E naquele dia, Israel volta a crer no Deus verdadeiro. Ponto. Vamos voltar no tempo um pouquinho? Alguns dias ou alguns meses atrás, Elias se viu num lugar chamado Querite. Sabe que lugar era esse? Onde ele tinha que beber água de uma fonte, e vinham corvos e traziam pão e carne para ele. E não bastasse isso, secou a torrente ali, o córrego que ele bebia água. Certamente os corvos morreram porque havia seca. E ele vai e ele encontra uma viúva, lembra da viúva? Catando graveto. A viúva falou: olha, só tem um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, vou fazer um pão para mim, para meu filho, e vou morrer. E Elias então lança a profecia e diz: faz primeiro para mim, porque assim diz o Senhor, o azeite da botija e a farinha da panela não se acabará. Dali Elias vai para desafiar os profetas de Baal no Monte Carmelo. Quem aqui já passou por um estágio probatório? Eu já. Quem é funcionário público sabe disso, né? O estágio probatório, em alguns momentos, algumas circunstâncias, se for CLT, 3 meses. Dependendo do concurso, 2 anos. O meu foi de 3 anos. Quer dizer que 3 anos ficou alguém me avaliando todo mês. Todo mês, todo mês. E aí passou os 3 anos, saiu um relatório dizendo: ele pode ficar. Aquele estágio probatório, ele disse: você pode ou não continuar. Querido, o deserto na minha vida e na sua vida, muitas vezes é um estágio probatório. O deserto é que nos prova, o tempo ruim é que nos prova, e não o tempo bom. O que é que nos deixa fortes espiritualmente? A necessidade de estarmos constantemente levantando pesos espirituais.
Então, quando a coisa começa a enfeiar, quando a coisa começa a ficar difícil, quando você percebe que não tem mais para onde correr, dê glória a Deus, porque você está no estágio probatório. Obrigado pela empolgação. Aleluia! Tempo ruim não é tempo de reclamar. Tempo ruim é tempo de glorificar. É difícil, pastor? É. Concordo com você. Mas o problema é quando nós permitimos que esses momentos ruins venham a ser depositados no nosso coração e nós começamos a olhar para dentro de nós com a mesma autoimagem que tinha Mefibosete. Qual era? Um cão morto. Naquele tempo, todos vocês sabem que uma pessoa com deficiência, ela não era amparada pelo INSS. E muito menos pela sociedade. Uma pessoa com deficiência era discriminada, excluída. Você lembra do soldado Malco que Jesus curou? A Bíblia diz que Pedro cortou a orelha do soldado com uma espada. E Jesus foi e curou. Aquele soldado, ele não era um soldado do exército, ele era um servo do sumo sacerdote. Então, se ele era um servo do sumo sacerdote, o ambiente que ele circulava era qual? O templo. Logo, se o soldado, se o servo chega lá com a orelha cortada, o que o guardião da porta ia falar? Não pode entrar não. Você está imperfeito. E Jesus cura. Irmão, vou falar uma coisa que não me chame de herege, tá? Eu creio que eu vou ver Malco no céu. Eu creio. Eu creio que eu vou estar no céu e eu vou poder olhar, você que foi o soldado que Jesus curou. O coração dele foi curado naquele dia. Muitas vezes o que nós precisamos é curar e abençoar as pessoas, e não ferir as pessoas. Quando nós abençoamos as pessoas, elas são curadas. Jesus veio para isso. Agora, voltando aqui para Mefibosete. O que essa história hoje tem a ver comigo? A autoimagem gerada pelo ambiente que eu vivo, ou que eu vivi, e pelo passado, não devem ou não podem me dominar. Tem coisa que você viveu que não faz mais parte da tua vida. Amém? Esse dia eu estava no mercado, na fila do açougue, bate no meu ombro um rapaz, meu amigo de infância, um pouco mais velho que eu, mas era amigo de festa. Marcião, então agora tu está mexendo com igreja? Falei, não entendi. Eu já sabia onde ele queria chegar. Dá dinheiro isso? Falei, irmão, eu acho que tu está falando isso porque você me conheceu no passado, certo? Certo. Falei, você sabe o que Jesus fez na minha vida? Aí ele foi murchando. Você sabe da experiência que eu tive com Jesus? Não? Falei, então eu te convido, vai um dia lá em casa, ou vai na igreja. E pede para quem caminha comigo, pede para minha esposa. Se tem algo que tu está imaginando que eu faço ainda. Não quis falar nada. Falei, não estou dizendo que você quis falar, eu só estou convidando você a me conhecer. Por que ele falou aquilo para mim? Porque a imagem dele em relação a mim
era qual? Fala comigo, do passado. Não sejamos hipócritas a ponto de achar que o que vivemos vai ser esquecido. Isso é hipocrisia. Não, nunca mais ninguém vai lembrar. Não vai. Tu é que pensa. Inclusive você. Tu vai lembrar todo dia. Eu muitas vezes tenho vergonha da vida que eu tinha. Agora, eu continuo tendo vergonha da vida que eu tinha, mas eu preciso me orgulhar da vida que eu tenho. Quando nós olhamos para Mefibosete, o que é que fez com que Mefibosete dissesse para o rei: quem sou eu para que tu olhes para mim? Eu sou apenas um cão morto. Mefibosete estava olhando para quê? Para o passado dele, para a circunstância que ele vivia. Certamente ali onde ele morava, de favor, nem água tinha para beber. Era um lugar que as pessoas não iam lá para visitá-lo. Era um lugar certamente que ele tinha convicção de que ali ele iria morrer. E quando o rei o chama, ele leva junto com ele, para falar com o rei, um sentimento de quê? De passado. Irmãos, o ambiente que nós vivemos, ele não pode mais nos manter lá. Eu vivi uma vez lá. Agora o problema é quando o ambiente, ele vem junto com a nossa tentativa de mudar de vida. O problema é quando eu conheço Jesus, eu conheço o rei que está me chamando, eu conheço ele que está me chamando pelo nome, e aí eu trago aquele ambiente que eu vivia junto comigo. Irmão, se tem uma coisa que nos contamina, é o ambiente que vivemos. Amém? É mais ou menos como você ir visitar um chiqueirão de porco, antes de vir para o culto. Tu vai chegar aqui, onde é que tu estava? É ou não é? É. Agora, sabe aqueles programas de televisão que só de ligar a TV já começa a vazar sangue? Amém? Sabe o que eu estou falando, né? Hã? Aí assiste aquilo todo dia. Todo dia. Todo dia. Todo dia. Um sensacionalismo. Começa a conviver, não tô ensinando você a fazer isso, mas convive com alguém que tem um sotaque. De repente, como é que você está falando? Tu está falando que nem ele? Convive com alguém que só reclama, só fala palavrão. Daqui a pouco, como é que você está, querido? Tu vai estar igual. Tu vai estar igual. Por mais que você tenha convicção do que você quer, do que você não pode, aquele ambiente, ele vai te pressionar para te contaminar. Não adianta dizer que não. É mais ou menos quando a gente fala assim: você mora numa casa simples, humilde, amém, glória a Deus, porque você tem uma casa. Agora, experimenta começar a deixar ela desarrumada, suja. Desarrumada, suja. Aquilo começa a transparecer na tua vida pessoal. É por isso que o salmista diz assim: feliz aquele que não anda no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, a sua alegria está na lei do Senhor, na qual medita dia e noite. Então o problema não é eu ter um parente que é virado, eu tenho um tio que não vale nada, eu tenho alguém lá da minha família. Irmão, não significa que você nunca mais vai poder falar com ele, não é isso. O problema é quando tu senta com ele. Fala comigo, senta com ele. E essa expressão sentar com ele significa estar na mesma roda, estar no mesmo convívio, estar no mesmo pensamento. Mefibosete estava assim porque ele vivia num ambiente de desgraça. Existem sequelas que nos acompanharão
para o resto da vida. Mas não devem nos dominar. O que é uma sequela? Alguém tem uma sequela aí? Física? Você tem, Leandro? Na coluna? Quem mais tem sequela? Tem aonde? Ah, ali no pulso. Paulo também tem? Aonde que é, Paulo? No dedo? Paulo tem no dedo. Mais alguém tem? Ah, no pé, na coluna. A Mari tem sequela de cirurgia. Irmão, sequela é sequela. Deus pode curar? Pode. Deus pode te dar um braço novo, um dedo novo? Pode. Mas sempre que tu olhar para aquela sequela, tu vai lembrar do que aconteceu. Agora, não é porque você tem uma sequela que tu tem que viver exatamente do jeito que você vivia naquele tempo do acidente. Olha só, Mefibosete deixou de ser manco? Ele era manco, amém? 5 anos de idade, caiu, machucou o pé, naquele tempo não tinha ortopedista, muito menos cirurgia, ele ficou manco, aleijado, ele se arrastava. Ele deixou de ser manco? Não, querido. Ele continua sendo manco. A Bíblia diz que Jacó, quando foi lutar com o anjo, lá em Gênesis 28 em diante, a Bíblia diz que Jacó lutou a noite inteira com o anjo, e quando o anjo viu que Jacó não ia desistir, tocou o quê? A coxa. E como é que ele saiu daquele lugar chamado Peniel? Eu vou imitar meu pai aqui, meu pai manca. Como é que ele saiu? Mancando. E certamente quem olhou para Jacó e o conhecia antes de estar manco, perguntou para ele: o que aconteceu com você? Existem sequelas na nossa vida que são motivo de evangelismo. Existem sequelas emocionais, espirituais, que vão nos acompanhar, e Deus vai nos abençoar sim, mas nós precisamos transformá-las não em muletas, não em motivo de murmuração constante, mas em motivos de dar glória a Deus, motivos de alegria. Olha, eu vivi isso, mas hoje eu sou feliz porque o Senhor está comigo. Amém? E tem mais uma coisa, o pastor Telmo sempre fala isso: desconfie de quem não manca. Não, eu sou perfeito. Sabe aquela pessoa que é o super espiritual? O super espiritual, sabe quem é? É aquele que espiritualiza tudo. Tudo é culpa do diabo. Ele não, é do diabo. Aí tu foi tomar banho, não se lavou direito, está encardido. É o diabo o culpado? É você, querido. Aí tu não estudou, falta no trabalho, não é dedicado, dorminhoco, preguiçoso. E aí não é, só ganho mal, vivo. O que o diabo tem a ver com isso? Fala comigo, é você. É você. Sou eu. Mas muitas vezes a gente é assim, sabe por quê? Porque a gente vai olhando para a sequela. A gente vai olhando para aquilo que a gente sofreu, que a gente viveu. Nós não precisamos carregar isso. O rei diz assim: você tem uma sequela, sim, mas eu quero que você venha morar aqui em Jerusalém. Amém? Eu quero que você venha morar aqui. Existem marcas que vão continuar existindo, mas não podem nos dominar. Sabe o que? Uma coisa que a gente atende muito e orienta muita gente: problemas relacionados a decisões erradas no passado. Você deve estar pensando em uma decisão do passado que você tomou de maneira equivocada. Existem pessoas que se culpam para o resto da vida.
Irmão, uma coisa é você se arrepender pelo que fez. E ter convicção de que aquilo você fez e você não vai mais fazer. Outra coisa é você ficar remoendo aquilo. Remoendo, 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 remoendo. E sempre que uma circunstância parecida aparecer diante de você, tu lembra daquela decisão equivocada e você acha que não pode mais viver de maneira diferente. Eu tenho uma notícia para te dar. Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Amém. Se tu está em Cristo, começa de novo. Começa de novo. Usa aquilo que você viveu para você não errar mais. Você lembra daquele dia que a gente ministrou aqui sobre o profeta que perdeu o machado? Quem estava no culto aqui? Você sabe que às vezes eu fico viajando nesses textos. Eu fiquei pensando como aquele profeta cuidou do machado dali para frente. Você viaja comigo nessa palavra? Certamente, cada vez que ele ia lá começar a cortar, ele dava uma olhadinha na cunha. É a cunha, né? Ele dava uma olhadinha na cunha do machado. Será que está firme agora? Porque ele perdeu uma vez. Ele teve a oportunidade de aprender. Às vezes a gente perde. Não porque Deus quer que a gente perde. Sabe por que a gente perde? Porque Ele quer nos ensinar a como agir dali para frente para não perder mais. Uma vez eu atendi um senhor que estava no 5º casamento. Irmão, não entenda isso que eu vou falar como discriminação. Vou citar um exemplo. E esse senhor estava no 5º casamento e ele veio para que eu orasse com ele. E a maior parte do tempo, enquanto nós conversávamos, ele falou mal de quem? Fala. Da 5ª esposa. E ele queria que eu concordasse com ele, de que ele tinha que terminar aquilo e partir para outra. Eu falei, irmão, por que tu acabou os outros casamentos? Porque essa tinha isso, ela era aquilo, papai. Eu falei, e você? Ele me olhou, tu não percebe que se tu terminar o 5º, vai para o 6º, vai ser questão de dias, você vir aqui falar para mim que a 6ª também tem os mesmos problemas? Irmão, isso é que nem você querer botar um parafuso na rosca que não é dele. O Paulo entende disso. O que entende? O que acontece, Paulo, quando você vai tentar botar o parafuso na rosca que não é dele? Ó, viu? E se você forçar, o que acontece? Espana! Irmão, tem coisa que não adianta forçar, tem que mudar. Tem coisa que não tem remendo, só tem mudança. Sabe aquele dia que tu vai na borracharia e furou o pneu de novo? Aí o borracheiro fala assim, ó, seguinte, se tu não botar um pneu novo, não dá mais. Jesus, Ele já morreu na cruz por mim e por você. E aquele que está nele é nova criatura. E não se põe remendo novo em odre velho. Tem que ministrar de novo sobre esse texto. Logo, quando eu boto um remendo novo num odre velho, o que acontece? Estoura e perde o vinho. Assim como não se põe remendo novo em roupa velha. Eu quero indo para o final. Eu vou citar aqui algumas palavras que o rei Davi falou para Mefibosete. Agora escute, é para você que ele vai falar. É para você.
no versículo 3. Perguntou-lhe Davi: resta ainda alguém da família de Saul para que eu possa mostrar a lealdade de Deus? Eu estava lá em Santa Helena semana passada e falamos sobre lealdade. Irmão, Deus é leal. Deus cumpre com o que prometeu. E o rei diz: eu quero mostrar a lealdade de Deus para você que está se achando excluído. Eu quero mostrar a lealdade de Deus para você que é manco. Eu quero mostrar a lealdade de Deus para você que está morando num lugar miserável. Eu quero mostrar a lealdade de Deus para você que está vivendo de favor. Para você que acha que não tem mais jeito, eu quero mostrar a lealdade de Deus. E o interessante é que o versículo 4, o rei pede onde ele está. Não tem como não lembrar do dia em que Deus chega no jardim e Adão estava escondido. E o que Deus faz? Vai embora. O que Deus faz? Ele chama Adão pelo nome. Mefibosete estava escondido. Mas vem Davi aqui na figura do próprio Jesus e diz: onde ele está? Jesus conversando com a mulher samaritana na beira do poço. Jesus, ele diz: pois o Senhor, o nosso Deus, procura, fala comigo, procura. Então Deus, ele continua procurando. E não significa, Everaldo, que ele não conhece você, que ele não sabe onde você está, que ele não sabe o que você pensa, que ele não sabe o que você sente. Ele sabe de tudo. Mas ele continua procurando quem? Verdadeiros adoradores que o adorem. Irmão, ninguém pode adorar no teu lugar. Não tem como a Priscila adorar no teu lugar, Júnior. Não tem, dona Nelson, como o Urbano adorar no teu lugar. Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então o rei procura aqueles que tomam decisões individuais. O rei chama Mefibosete pelo nome. E ele diz: não tenha medo. Você sabe que tem muita gente que não vem para Jesus com medo do que vai acontecer na vida deles. Essa é a verdade. Muitas pessoas talvez estão aqui, assistindo a gente agora. Nós temos vídeos que são de cultos de 1 ano, 2 anos para trás, que tem lá mais de 1000 visualizações, 2000. Essas pessoas que nos assistem, muitas delas queriam muito estar aqui. Muitas delas nos encontram na rua e falam assim: eu acho tão lindo. Você já ouviu isso um dia de alguém? Verdade ou não? Mas por que não vem? Medo do que pode acontecer na vida delas. Mas não medo da bênção. Medo de uma decisão que ela vai ter que tomar. Amém? Se você está aqui ouvindo essa palavra e já tomou a tua decisão, o rei diz: não tenha medo. Eu vou devolver as terras. Isso fala que não fala de finanças, fala de honra. Você comerá sempre na minha mesa. Não fala de comida, fala de intimidade. Venha morar em Jerusalém, uma profecia relacionada ao nosso último endereço. Para encerrar, abra sua Bíblia comigo. Apocalipse 21. Apocalipse 21. Um texto que
para mim, é um dos mais incríveis que Jesus nos deu. Apocalipse 21. Você pode projetar, por favor? Já está aí. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já tinham passado, e o mar já não existia. Dá uma paradinha aqui, irmão. Quando tu começar a imaginar como é que vai ser os novos céus e a nova terra, não tente colocar nada parecido com o que a gente vive. Amém? Versículo 2: vi a cidade santa, a nova Jerusalém. Aonde Mefibosete foi morar? Aleluia! Eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Agora veja o que Davi fez com Mefibosete. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Fique de pé, quero orar com você. Fique de pé, feche teus olhos. Onde você está, feche teus olhos. Não importa se você chegou aqui manco, triste, aflito, com medo. Não importa se um dia você se olha no espelho e não enxerga nada de bom em você, ou acha que você é o menor, acha que você é o pior, acha que você é o mais sujo. Hoje o Senhor te chama pelo nome. Faça a tua oração. Faça a tua oração. Converse com o Senhor. Ruas são de ouro e de cristal. Oh Deus. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro nunca mais. Tristeza e dor nunca mais. Verei o grande rio da vida, claro como cristal. Verei a face do meu mestre querido. Não haverá mais noite ali, não haverá. Vem aqui na frente. Quero orar com você. O Senhor te chama de Lodebar hoje. O Senhor te chama do deserto. Venha, saia do deserto. Ele te chama pelo nome hoje. Não importa se você está manco, não importa se você tem defeitos. Todos nós temos. Todos temos. Não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo enfim. As nações andarão em sua luz e as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro
Pai, em nome de Jesus, nós ouvimos a Tua palavra nesta noite, e por tantas vezes, Pai, nós nos vemos como Mefibosete. Aqui estão homens e mulheres que têm a sua autoimagem destruída em muitas áreas da vida. Existem áreas que nós já nos controlamos. Existem áreas, Pai, que o Senhor já nos abençoou e nós entendemos que já estamos libertos, mas existem áreas da nossa vida que ainda nos fazem pensar que somos um cão morto. Mas nesta noite ouvimos a Tua palavra que nos convida a sentar-se na Tua mesa. E assim como o Senhor falou comigo, fala com cada pessoa aqui, Senhor. Não importa como você veio, não importa como você está, não importa como as pessoas estão dizendo que você está, não importa como talvez alguém próximo de você te acusou, talvez alguém próximo de você apontou o dedo e encontrou uma ferida do passado, ou até mesmo uma circunstância que te faz lembrar de uma decisão tomada. O Senhor hoje diz: venha como você está. Venha como você está. Mefibosete estava com medo. E o rei olhou para ele e disse: não tenha medo. O Senhor quer restituir a tua alegria. Ele quer restituir a tua paz. Mas principalmente Ele quer restituir a tua comunhão com Ele. O tempo de morar de favor, o tempo de depender das bênçãos única e exclusivamente de outras pessoas, o tempo em que você achava que não podia se aproximar de Deus, esse tempo terminou. Chegou um tempo em que o Senhor está te convidando a tomar uma decisão por Ele, diante de um convite que Ele te faz nesta noite. Eu não sei se você está aqui, se você já aceitou Jesus como Senhor da tua vida. Ou talvez você aceitou um dia, mas hoje caminha distante dos caminhos dele. Hoje é dia de recomeçar. Hoje é dia de entender que as sequelas, elas vão continuar, mas elas não podem te dominar. O que eu e você fizemos no passado não pode ser apagado, mas já está pago. O que eu e você fizemos no passado vai continuar lá, mas hoje o Senhor Jesus diz: do teu passado, dos teus pecados, eu já não me lembro mais. Eu convido você que já entregou a sua vida para Jesus, você pode repetir também. Mas talvez você está aqui e você está sentindo o teu coração arder por mais de Jesus. O Senhor guardou nesta noite um momento para você declarar que Ele é o Senhor da tua vida. Se você quer se consertar com o Senhor, faça isso também. Repita comigo, diga: Senhor, eu ouvi a tua palavra e eu confesso que eu sou pecador e eu preciso do teu perdão e da tua misericórdia. Eu não consigo, sem a tua ajuda, ser uma pessoa melhor. Por isso eu preciso que o Senhor venha morar em mim. E eu declaro que a partir de hoje a minha vida pertence ao Senhor Jesus. E eu te convido, Espírito Santo de Deus, venha morar no meu coração. Em nome de Jesus, eu te peço, escreve o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Pai,
o Senhor ouviu a oração deste povo. Aqui nós temos pessoas que ainda não te conhecem, mas que hoje entregam a sua vida para Jesus. Mas nós temos outras, Pai, que foram criadas na igreja, mas agora estão compreendendo o que é ter uma vida contigo. Nós sabemos, Pai, que as sequelas do passado, elas vão nos acompanhar. Mas nós também sabemos que com a Tua ajuda, com o Teu Espírito Santo, nós não seremos mais dominados pelo nosso passado. E nós aceitamos o Teu convite, a partir de hoje, para sentar-nos à Tua mesa. Eu repreendo aqui toda estratégia de Satanás, que será lançada para tirar esta palavra do coração deles. Eu repreendo e declaro que o que está plantado aí no seu coração vai gerar frutos. Frutos surgirão, frutos renascerão, pensamentos novos vão surgir, em nome de Jesus. Amém.